3, 2, 1. Valendo! Ai! Valendo! Ai! Ficou quase pansexual. Você veio com a orelha com o dedinho. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. O vídeo com o Mahamud rendeu muito, porque ele tem muita informação e um jeito muito gostoso, leve. Eu poderia ter ficado horas escutando você. Então a gente pegou e dividiu o vídeo em duas partes. Você vai assistir agora uma outra leva de perguntas. Só sobre sexo, relacionamentos, amor. Ele estudou muito pra dar todas as informações que ele vai dar agora, das perguntas que vocês mandaram pra mim por DM lá nos stories. Então vamos começar. Valendo! O que uma mulher pode fazer pra sentir mais vontade de fazer amor com o marido? Eu estou num casamento de 10 anos. Eu adoro e às vezes essa fica pergunta. rotineiro. Às vezes eu não tenho vontade mesmo. Obrigada, beijos. Adoro essa pergunta porque ela é uma das... Depois do sexo anal, essa é a pergunta mais comum que as pessoas me perguntam. Nós temos dois tipos de desejo. Nós temos o desejo espontâneo e o desejo receptivo. O desejo espontâneo, ele é mais florido na adolescência e no início de um relacionamento. Então, no início da vida e no início de um relacionamento. Que é uma animação espontânea. Isso, você tá apaixonada pelo cara, você olha o boy, o seu boy, você já sente tesão por ele imediatamente. Só que aí o relacionamento vai passando, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e esse desejo espontâneo vai diminuindo. É natural, a gente nem considera a diminuição desse desejo espontâneo uma disfunção sexual, porque é normal. Primeiro, você tá com ela há muito tempo. Segundo, você tá crescendo, você é adulto, tem mais o que fazer, tem que gravar, tem que trabalhar, tem que pagar boleto, né? Você não vai ficar pensando em sexo 24 horas. Só que tem um desejo receptivo, que é o que mais conta. O que é o desejo receptivo? É o que vai surgindo. Por exemplo, a gente não tá aqui pensando sobre sexo, pensando no nosso boy ou no nosso marido. Mas aí à noite você vai encontrar, assistem, sei lá, The Voice juntos, vão pro cinema juntos, vão pra um jantar juntos. Aí de repente vai surgindo o desejo receptivo. Mas tem que se esforçar. Não vai surgir mais naturalmente. Entendi. É o famoso criar um romance, criar um clima para. E aí esse criar um romance, criar um clima para, depende de cada pessoa. Tem pessoas que são super românticas, então um vinho já serve. Tem outras que gostam de uma vibe mais pesada, tem que ir pro swing e chamar outra pessoa. Aí vocês têm que analisar os desejos de vocês. Sobre os jovens que não fazem sexo antes do casamento. Eu sou uma delas e conheço vários. Ela diz que acha interessante não fazer sexo antes do casamento, que existem vários jovens que vivem essa realidade. Tá, vamos lá. Hoje em dia nós trabalhamos com uma educação sexual emancipatória, que as pessoas sejam capazes de tomar as decisões sexuais delas, a partir de uma certa idade, quando elas estejam psicológica e fisiologicamente aptas a se engajar em relacionamentos sexuais, no final da adolescência e início da vida adulta. Só que a gente sofre de duas repressões. Nós temos a repressão do não, que é resultado da repressão religiosa nos séculos passados, que associavam a sexualidade a algo negativo, e que, se eu fizer sexo, Deus vai me queimar no mármore dos infernos, que também depois virou uma coisa de associar a sexualidade à doença. Se eu fazer sexo, eu vou pegar a doença, eu vou morrer, papapá. E nós temos a outra repressão, que é a repressão do sim, que é da mídia. Você tem que fazer sexo, senão você é otária, nossa, virgem, porque agora as virgens também sofrem de bullying, preconceito. Então são duas repressões diferentes. O que é sexualidade emancipatória? É você tomar suas decisões próprias. Eu não quero transar antes do casamento, mas eu não quero por causa de mim mesmo, não porque, eu acho que Deus vai me queimar no mármore dos infernos se eu fizer sexo. Eu vou fazer sexo antes do casamento, mas eu vou fazer porque eu tô sentindo o desejo, não porque eu quero mostrar aos outros. Entendeu? É isso, você ser capaz de tomar as decisões. Você analisar todos os fatores, entendeu? E tomar suas decisões. Meu esposo é bom de cama, maravilhoso mesmo, mas raramente toma iniciativa. Sempre eu que começo o processo e ele corresponde. Já tentei não tomar iniciativa pra ver se rolava, mas aí ficamos semanas sem sexo. Sinceramente, eu não dou conta de ficar todo esse tempo na seca, né? Porque ela deixou fluir. A gente já conversou sobre, eu pergunto se ele não tem vontade, se ele não se sente atraído por mim, e ele disse que não é nada disso. Geralmente os estudiosos mostram que o homem tem mais desejo espontâneo porque ele tem mais testosterona e a mulher tem mais desejo receptivo porque ela gosta de ser desejada, mas eu acho que nada disso. Alguns homens podem ter mais desejo receptivo do que desejo espontâneo e vice-versa. Algumas mulheres podem tomar mais iniciativa. Então ambos os sexos podem tomar iniciativa. Se ela tá sentindo prazer, que continue tomando iniciativa. Mas a gente vive numa sociedade extremamente machista. Acho que sempre os homens têm que dar em cima das mulheres, que as mulheres, se elas dessem em cima... O que eu acho é que ela quer o equilíbrio, né? Ela quer o equilíbrio, então tem que conversar sobre... dizer pra ela, pro marido que é importante que ela se sinta atraída, desejada, que um dia ele a deseje, demonstre isso, mas né? não há um problema porque ele tá correspondendo às iniciativas dela. Seria um grave
problema, por exemplo, se ela desse em cima deles E ele não fizesse nada. Fê, eu tô saindo com um cara já tem 3 meses, de um tempo pra cá ele tem falado direto, parece indireto, em fio terra. Eu desconverso porque não sei o que fazer. Será que tem alguma técnica ou sei lá, algo que eu possa fazer pra chegar nesse assunto diretamente sem eu morrer de vergonha? Tá, ele quer fio terra nele ou nela? Acho que nele, né? Peraí. Enfim. Bom, vamos explicar pros dois lados. Ó, se ele quiser... o fio terra é uma prática chamada de socratismo, porque o Sócrates fazia assim, né? Então é socratismo. Olha, cultura. Sócrates. E aí é a prática de inserir o dedo no ânus. Como eu já disse, o ânus, assim como o clitóris, é rico em terminações nervosas. Ao ser estimulado, gera uma sensação de grande prazer, tanto para mulheres e principalmente para os homens, porque tem ali a próstata. Então, quando insere o dedo, vai estimular a próstata e gera uma sensação muito gostosa. Pode levar até a ejaculação prostática, que é o orgasmo prostático, porque os homens têm 2 tipos de orgasmo. Cuidado que tem que ser tomado com as unhas e tem que ir devagar, usar lubrificante, essas coisas, e chegar aos poucos, adquirindo mais intimidade. Muitas pessoas têm muito tabu acerca dessa região. Então você não pode chegar nas pessoas simplesmente falando, conhecendo há 3 meses, qualquer pessoa, e falando, enfia o dedo ali, nanana. Vai aos poucos. Tempo, né? Tá. Vai aos poucos. Então, amiga, vai aos poucos, coragem, use todas as técnicas dele que vai dar. O que fazer quando seu parceiro quer te embebedar pra fazer amor? Aí entra naquela coisa da sexualidade emancipatória. Se você quiser transar bêbada, essa decisão tem que ser sua. Quando a gente bebe, é uma faca de 2 gumes. Baixa a censura, então a gente se solta mais, a gente se entrega mais às nossas fantasias, mas existe um limite. Se você se embebedar muito, isso vai atrapalhar a sua função sexual. Pesquisas da Universidade de Florença, na Itália, mostraram que mulheres que bebem 2 taças de vinho ao dia, elas mostram mais desejo do que outras mulheres que optam por outras bebidas. Mas essa decisão, assim como a decisão de qualquer coisa na vida, tem que ser da pessoa, né? Então tem que conversar com o parceiro. Por que você quer me embebedar pra transar comigo? Eu não quero beber. Falar é sempre a melhor solução. Porque pode ser perigoso também, e porque se ele quer que você se sinta à vontade, acho que você tem que encontrar uma maneira de se sentir à vontade sem ter que usar beber. alguma coisa. Exatamente. É normal para as mulheres não conseguir enxergar o orgasmo ou ter muita dificuldade? Não é normal, mas é muito frequente. Cerca de 35% das mulheres têm dificuldades para atingir o orgasmo. A maioria delas consegue atingir o orgasmo sozinhas, mas não consegue com o parceiro ou a parceira ou o parceiro com X, porque tem gente que não se considera nem homem nem mulher. Eu gosto de incluir as pessoas. Tá certo. Isso se deve à forma como as mulheres são educadas sexualmente. São educadas de uma forma repressora. Antigamente a sexualidade era vista só como sinônimo de reprodução. Então a gente só vai fazer sexo pra ter filho e procriar. E pra reprodução não era necessário a mulher gozar. Só é necessário o gozo do homem. Então não era visto como algo necessário. Isso foi progredindo ao longo da história. E hoje em dia as mulheres estão se empoderando cada vez mais e vendo isso como algo necessário e como um direito sexual. Porque ter prazer sexual, seja sozinha ou com alguém, é um direito sexual. Mas é uma das dificuldades sexuais mais comuns entre as mulheres. A falta de orgasmo e a falta do desejo. Isso me remete muito à repressão. Como ela pode fazer pra resolver isso? Aí tem todo o processo de reeducação sexual. A gente vai pegando todas essas coisas ruins e negativas que a mulher ouvir sobre sexo, vai rabiscando um por um e substituindo por um. Se eu gozar, Deus vai me queimar no árvore do inverno. É feio gozar, a gente vai rabiscando. É um direito sexual. Deus colocou o clitóris em você pra você sentir o prazer. Aí você vai dando no contexto sociocultural de cada mulher. Cada pessoa. E aí depois que ela consegue dar o prazer pra ela mesma, ela talvez consegue ter o prazer com o parceiro. Porque a gente é acostumado a pensar que o homem, por causa da sociedade machista, é responsável pelo prazer dele e pelo prazer da mulher. Mas não, a mulher é responsável pelo prazer dela. Então se ela consegue dar o prazer a ela mesma, aos poucos ela vai conseguir um parceiro também. Tenho uma lembrança ruim da sexualidade na infância. Um tio tentou passar amor em mim. Hoje em dia namoro há bastante tempo. Já tive nossa época boa de sexo, mas agora está tudo apagado. Eu não tenho vontade nem desejo. Será que isso foi relativo ao meu trauma de infância? Então, as pesquisas mostram que pessoas que sofreram de abusos ou traumas sexuais na infância são mais suscetíveis a apresentarem dificuldades ou disfunções sexuais na vida adulta. Mas não é regra. O que conta muito é como essa criança foi acolhida depois do abuso sexual. Se essa criança foi acolhida e teve atenção e se sentiu amada depois do abuso sexual, provavelmente ela não vai desenvolver muito traumas. Quando ela contou pra alguém. Quando e ela como contou. se conta isso pra alguém?
tem que ter a educação sexual da criança. As crianças têm que ser orientadas. Olha, seu corpo, suas regras, ninguém pode tocar em você. Qualquer coisa você avisa. E assim vai. Então, mas quando ela é adolescente, tem vergonha de contar? Ou acha que a culpa foi dela? exatamente. Aí que as pessoas falam sobre isso. As pessoas sentem que a culpa é dela porque muitas vezes durante o abuso, a pessoa que foi vítima, ela também sente um prazer. E aí ela se sente culpada por sentir prazer, mas tá sendo abusada. E quando é muito criança, ela não entende o que tá acontecendo. E por isso precisa ter atenção. Por exemplo, eu fui abusado sexualmente quando eu era criança. Só que no dia seguinte eu contei pra minha mãe. Eu contei chorando, porque eu senti muita culpa. Só que no outro dia, a Polícia Federal inteira tava no prédio. E eu me senti um herói. O cara foi preso. Isso ficou em mim uma sensação, porque eu fui acolhido. Eu recebi o amor da minha mãe. Aí eu fiz terapia. Então o acolhimento é muito necessário. Mas como que os pais podem acolher? Às vezes não julgam as crianças. Não julgar. Não pode julgar a criança. A criança, ela não tem capacidade de dar consentimento. Por exemplo, se um pai tá vendo isso e desconfia desse momento com o filho, o que você diria pra ele dizer? Como ele tem que entender isso? Tem sinais que a criança apresenta quando ela é abusada sexualmente. O problema é que a maioria dos casos do abuso acontecem dentro da família. Então são os próprios pais ou parentes que abusam da criança. Quando ela começa a apresentar outros sinais, sei lá, desenhando órgãos sexuais, linguajar muito forte, medo do escuro, medo de certos lugares. Medo de certas pessoas? Medo de certas pessoas, mudança de comportamento. Isso pode ser indicativo de que ela tá sofrendo abuso. Geralmente a criança não vai falar. Pode fazer uma pergunta direta sobre isso? Filho, alguém te tocou? Onde tocou? Isso, você se sentiu incomodado? Isso, aí pode perguntar. Toda uma forma de educação sexual, oficinas para falar sobre. E sempre procurar ajuda profissional. Eu aconselho que todas as crianças façam terapia. Todo mundo, na verdade, eu acho terapia um direito humano. Porque a gente é reprimido. Tô falando agora com naturalidade, mas esse foi um longo processo pra eu conseguir chegar nisso. Inclusive, tem muitos casos de abuso sexual devido à repressão, que a gente não trata como algo natural. A gente não fala sobre. Aí crescem pessoas reprimidas, que não viram nunca falar sobre sexo, não sabem respeitar o espaço do outro, porque nunca tiveram educação sexual. Pra uma criança de 7 anos, eu não vou lá e falar, olha, pra você dar olha, Freud, não vou. Mas o que eu vou ensinar? Diferença entre o público e privado, o direito do seu próprio corpo. Eu não posso proibir a criança de se tocar. Muitas vezes os pais veem uma criança se tocando. Eu não posso falar que é feio pra ela, porque eu vou estar mentindo. Porque a criança sente prazer e a gente sabe que sente prazer. Mas não é um prazer sexual que a gente tá sentindo. A criança não tá se tocando lá pensando, sei lá, no Cauã Raymond lá. Ela tá se tocando porque ali tem terminações nervosas e ela sente prazer. Assim como um bebê, quando ele chupa o dedo, ele sente prazer. É educar, né? É educar é fundamental. De uma forma afirmativa, não negar. E você vai pegando. Por que eles estão beijando? Aí você joga pra criança, pra você ver como ela tá preparada. Aí por que você acha que eles estão se beijando? Aí com a informação que ela te der, você vai poder saber como você vai pegando da informação da pessoa. Mas sempre dá atenção, não negar. É muito importante. Se a gente começar com a educação sexual desde a infância, a gente vai ter pessoas adultas que respeitam o espaço do outro. Não você sabem tem que saber dizer não. Não é não. Isso é pra um homem, é pra uma criança, pra um adolescente, pra uma mulher. Isso se chama assertividade sexual. Quando você tem assertividade sexual, você consegue se impor. O grande lance é você aprender, saber dizer não. Exatamente. É isso. Amei. Muito obrigado. Amei. Ai, obrigado. Informações muito importantes que eu acho que podem gente. ajudar muita gente. Eu espero que vocês tenham gostado também. Quem quiser me mandar perguntas, pode ir lá no meu direct do Instagram, pode me mandar um e-mail. Eu sempre respondo, eu adoro. Eu sonho num mundo cor-de-rosa onde todas as pessoas são sexualmente felizes. É isso. Beijo. Até o próximo vídeo.